A gente sabe que é cada vez mais frequente o uso de bebidas alcoólicas por adolescentes, mas isso tem consequências graves no futuro. O Conselho Tutelar de Monte Carmelo iniciou uma campanha para conscientizar a sociedade com relação a essa situação. Os conselheiros tutelares estão visitando as escolas para falar com os jovens sobre o assunto. A campanha acontece antes do início do carnaval. Os índices, de consumo, abuso de álcool e também a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis, eles têm aumentado, eles aumentam todos os anos, nessa época do ano. Então, pensando nisso, o Conselho Tutelar iniciou uma campanha preventiva para o carnaval, de conscientização aos adolescentes, às crianças, das consequências que esse consumo de álcool e a prática de não usar camisinha no ato sexual, as consequências que isso pode trazer. Então, nós começamos campanhas preventivas nas escolas, voltadas para os adolescentes, principalmente aqueles de faixa etária iniciando aos 15 anos de idade, que seria o primeiro ano do ensino médio, para poder conscientizar esses adolescentes dessas consequências, do uso de álcool e também de não usar a camisinha, de praticar sexo inseguro. Então, nós começamos aí ontem essas palestras nas escolas e nós vamos, no decorrer dessa semana agora, e na próxima também estaremos passando nas escolas para fazer essa palestra e vai ter também a divulgação através de panfletos. Guilherme, e como está essa situação aqui em Monte Carmelo, com relação a adolescentes, álcool, drogas, como é que está essa questão de denúncias aqui? Bom, as denúncias geralmente começam mais pelas escolas, com relação ao consumo, venda em porta de escolas e tudo. Então, a gente procura investigar quais as escolas que estão tendo esse problema maior e tudo. A gente informa junto à polícia e assim a gente vai procurando esses adolescentes que têm logo de início já com drogas e álcool, ou junto da escola, ou então na noite carmelitana, que também está um problema seríssimo com relação a bares, a casa de shows e tudo. Então, assim, a gente recebe bastante denúncias com relação a isso. A gente buscando esse adolescente, a gente traz para dentro do Conselho Tutelar e assim a gente faz os encaminhamentos para poder, já de uma forma bem exata, assim, para a gente poder sanar isso logo de início, entendeu? Segundo o Conselho Tutelar, as denúncias envolvendo adolescentes e o uso de bebidas alcoólicas aumentaram em Monte Carmelo. As denúncias junto ao município, junto à Polícia Militar e junto ao Conselho Tutelar está de uma forma assustadora. E ações como estas, como as campanhas, como a campanha que está sendo realizada, podem ajudar a coibir isso? Sim, a gente procura fazer um preventivo, Então, a gente... foi como a Hélida falou, primeiro a gente vai até as escolas e no carnaval nós teremos a equipe que vai estar trabalhando em campo para poder ver se isso não acontece com tanta frequência, durante os festejos de carnaval. É importante realmente essa campanha, porque aqui em Monte Carmelo, por exemplo, terá o carnaval, o Carnamonte será realizado, tem alguns blocos também de carnavais, outros carnavais também particulares aqui do pessoal, de entidades, e é importante também o pessoal se conscientizar com relação a isso. Sim, claro, porque começa nessa conscientização, pessoas bem informadas, elas não vão cometer erros, por quê? Porque elas vão saber das consequências que são trazidas no futuro, Carnaval nós temos 5 dias de festa, É claro que festejar é muito bom, desde que seja sempre com muita segurança, que não haja consumo excessivo de álcool, Claro, tanto por parte dos adultos, e é claro, os menores, as crianças e os adolescentes não devem de forma nenhuma consumir o álcool, porque as consequências que são trazidas por ele são muito sérias, E junto à família também, porque é um problema familiar, um problema social, um problema de toda a sociedade, E o Conselho Tutelar vem fazendo essa campanha preventiva para poder conscientizar esses jovens das consequências que são trazidas, para que a gente tente diminuir esses números, Porque como o presidente do Conselho, Guilherme, acabou de dizer, de fato, nesse mês de janeiro, esses primeiros 15 dias do mês de fevereiro,
nós tivemos um índice de denúncias assim muito alto, né? Aumentou bastante mesmo o atendimento do conselho. Assim, é um ponto positivo porque a população está se conscientizando da importância de fazer a denúncia, porque o nosso trabalho, né, é de fato o primeiro preventivo, mas quando a gente não atinge o objetivo esperado, é claro que o Conselho vai atuar, né, na proteção dessas crianças e desses adolescentes. Então, é um ponto positivo, porque a população está denunciando, né, mas, assim, por um outro lado também, tem o lado de que as agressões, né, as violações, elas estão acontecendo, né, mas fica a dica, né, as denúncias, elas podem ser feitas anônima. Nós vamos trabalhar em campo, né, nessa época de carnaval também, os conselheiros tutelares estão mobilizados para isso, né? E essas campanhas que a gente está fazendo agora, essas campanhas preventivas, de fato, elas ajudam sim. Ontem nós fizemos uma palestra, né, primeiramente foi feita na Escola Clara Chaves, nós tivemos uma adesão muito boa dos alunos, né? Nós fomos recebidos muito bem, tanto pela equipe da escola, quanto pelos alunos também, tivemos uma ótima participação desses alunos, então, assim, foi uma campanha, uma palestra bem produtiva. Então, assim, eu acredito, sim, que a nossa campanha preventiva vai trazer bons resultados. E qual é o número do conselho para o pessoal realizar as denúncias? Isso, o telefone do conselho é de segunda a sexta-feira, o telefone fixo, né, que funciona das 8 às 5h30 da tarde, que é o 3842-5841, mas nós também temos o plantão, que funciona todos os dias, 24 horas por dia, sempre tem um conselheiro disponível para atender, que é o 98871-1106. Como fica a questão das crianças e adolescentes com essa saída para essas festividades de início de ano? Bom, é bom deixar bem claro que com relação a criança e adolescente, após as 10 horas da noite, isso não existe, tá? Então, o que nós vamos deixar aqui, eu vou deixar aqui, e todos os conselheiros querem deixar bem claro, é o seguinte, que o conselho está atuando durante o carnaval. Pai e mãe que deixar filho menor de 18 anos, está indo para carnaval, para festa, clube, para rua, ou uma festa em particular, se for pego pelo Conselho Tutelar, vai responder. Nós vamos encaminhar para o Ministério Público, que sabe para o juiz. Entendeu? Então, que fique bem claro que será chamado e que irá responder pelas consequências pelo seu filho estar na rua desacompanhado do seu tutor, do seu pai e da sua mãe. De acordo com o médico psiquiatra, são várias as consequências para os adolescentes que ingerem bebidas alcoólicas. Existe um termo norte-americano que está muito comum hoje em dia a gente comentar, é a respeito do binge drink. O que é isso? É beber de forma imediata. Às vezes a pessoa fica 20, 30 dias, 40 dias sem beber. Mas quando bebe, faz uso de grande quantidade, ou seja, mais de 5 doses em um curto espaço de tempo. Isso a gente considera que resulta mais em consequências imediatas. Quais são elas? O paciente faz uso em grande quantidade e acaba se envolvendo em um acidente de trânsito, gravidez indesejada, crimes, aumenta o risco de suicídio, violência contra a mulher, violência contra a criança, né, brigas por motivos fúteis, aumenta o risco de usar outras drogas. E outras consequências também é a questão da ressaca, né? A pessoa que fez uma grande quantidade de uso do álcool em um curto espaço de tempo, geralmente no outro dia ela vai acordar com ressaca, né? Com tonteiras, tremedeira, dor de cabeça, náuseas, vômitos. Quais as ações de prevenções devem ser realizadas? Então, como eu disse antes, as ações de prevenção começam com a educação, né? Informações, educação e o bom exemplo que os adolescentes têm em casa. Os pais não devem beber próximo das crianças, não devem oferecer bebida para o adolescente, uma vez que o adolescente é mais suscetível, né? O início precoce do uso é mais suscetível ao alcoolismo, né? E devemos evitar uma sociedade alcoólatra.